Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Cloudflare. Nesse vídeo específico nós vamos explicar um pouco mais sobre o serviço que Cloudflare oferece, chamado Cloudflare Tunnel. E como eu mostrei num dos vídeos anteriores, eu expliquei como fazer a instalação desse serviço e como utilizar. Porém, no momento, eu não expliquei quais seriam os lados positivos e os lados negativos desse aplicativo, porque na internet muitas pessoas estão falando que é um sistema perfeito, que vai revolucionar o mercado e vai funcionar muito bem. Porém, todo serviço que você fizer, você tem que saber quais são os lados positivos e negativos antes de você começar a aplicar ele. Desse jeito, se você tiver limitação na sua rede ou tivesse limitação na sua aplicação, esse serviço talvez não seja o melhor para você ou talvez não seja o mais seguro para você. Então, nesse vídeo nós vamos explicar um pouco mais sobre isso, explicar como funciona o básico. Desse jeito, quando você fizer a instalação, você vai fazer a instalação de modo consciente e você vai escolher a melhor opção para você. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Há um tempo atrás, eu expliquei como que você poderia instalar o Cloudflare na sua rede, podendo ser qualquer dispositivo, para que você possa expor alguns aplicativos externamente da sua rede. Desse jeito você poderia utilizar o Nextcloud, você poderia utilizar o Sonar, Radar e muitos outros aplicativos que você tem local na tua rede, fora da tua rede, sem ter a necessidade de abrir nenhuma porta ou configurar nenhuma porta. Daqui a pouco nós vamos explicar um pouco mais sobre isso. Mas antes, o que eu não falei? Eu não expliquei muito sobre quais são os lados positivos e negativos. Antes de eu começar a explicar quais são os lados positivos e negativos, nós vamos entender o que seria o Cloudflare Tunnel. Então, para isso, eu perguntei para o nosso amigo ChatGPT para explicar um pouco sobre o Cloudflare. E aqui ele simplesmente afirmou que o que serve, para que serve o Cloudflare Tunnel? E ele fala que o Cloudflare Tunnel é uma solução oferecida pela Cloudflare que permite estender proteção e recursos de rede Cloudflare para aplicativos e serviços que são hospedados em serviço ou infraestrutura local. Exatamente isso que nós tinha comentado. Basicamente, os aplicativos que estão dentro da sua rede podem ser utilizados externamente da sua rede. E o Cloudflare vai fazer tudo isso para você. Então, como que seria o padrão convencional? Para eu entender um pouco mais sobre isso, eu criei esse Excel. No momento, aqui seria a tua rede, na qual estaria funcionando teus aplicativos e o aplicativo 1, 2, 3 estaria conversando com o seu roteador. Através da porta 80 ou através da porta 443, você tem a opção de criar certificados HTTPS, se você utilizar o Proxy Manager, ou simplesmente fazer o proxy reverso para utilizar o teu usuário. E se você não quiser utilizar esse porta 80 ou 443, você pode abrir aquela porta específica para que tenha acesso direto. Porém, abrindo a porta não é muito interessante, a mais interessante seria criar os seus certificados HTTPS e criar o proxy service, o proxy reverso para isso. Então, desse jeito, toda a informação é encriptada entre o usuário ao teu aplicativo e vice-versa. A única coisa que teria no meio para controlar o acesso seria o seu roteador e o seu firewall. Então, desse jeito, se por acaso você investir um pouco mais de dinheiro e comprou um firewall próprio, ele vai fazer o tráfego, o controle do tráfego e fazer todo esse serviço internamente da sua rede. Então, a única pessoa, a única entidade que teria acesso às informações seria o seu roteador, porém, até o teu Proxy Manager e até o seu usuário final, nenhuma outra informação entre ele teria possibilidade de ser identificada. Então, toda essa informação seria encriptada entre o nosso serviço do Proxy Manager e o nosso usuário. Então, todas essas informações estão salvas e só esses dois. Porém, tem uma limitação, você vai ter que abrir essas portas. Se por acaso você não tiver acesso direto ao seu roteador, ou se por acaso você não tiver como abrir as portas, ou o teu provedor de internet bloqueia isso, você não vai conseguir criar esse serviço. E por isso mesmo que eu expliquei como utilizar o Cloudflare. E o Cloudflare, ele torna tudo muito mais simples, porque o Cloudflare seria só um aplicativo na sua rede. No vídeo que nós mostramos, eu mostrei como você instalar diretamente no Docker, na qual você instala o aplicativo no Docker que não utiliza absolutamente nada do seu espaço, ou não utiliza absolutamente nada do seu serviço, e daí você vai ter acesso. Mas funciona um pouco diferente. Então nós vamos vir aqui e como que ele vai funcionar. Agora o teu roteador não está sendo utilizado mais.
O teu roteador não funciona como roteador, ele simplesmente funciona para acesso à internet. O resto vai todos os aplicativos do Cloudflare Tunnel e dele vai fazer um caminho direto para o servidor do cloud. E depois desse servidor do cloud, que ele vai ser para o usuário, e aí vice-versa. Então, o usuário vai comunicar com o servidor do Cloudflare, e o servidor do Cloudflare vai comunicar com o seu Cloudflare Tunnel, que vai comunicar com seus aplicativos. Totalmente independente dos roteador, única coisa que o roteador estaria servindo para acesso externo, ou pelo menos para liberar a internet, porém as portas e tudo estão totalmente fechadas. Então desse jeito você não tem a porta 80, desse jeito você não tem a porta 443 liberada, e desse jeito você não precisa configurar absolutamente nada no seu roteador. Então como que seria o caminho dos dados? Então os dados vão ser transmitidos encriptamente do seu Cloudflare Tunnel ao seu Cloudflare. E daqui ele vai transmitir para o usuário e de volta para o teu usuário. Só que tem um probleminha nisso. Quem está responsável para criar esse certificado SSL ou para criar o proxy seria o Cloudflare. Então, por que o Cloudflare está criando esse certificado? Daqui do seu Cloudflare Tunnel até o teu Cloudflare, a chave está com o teu Cloudflare e os dados são encriptados de modo que ninguém consegue interagir. Porém, quando chega aqui, ele vai desencriptar, vai processar esses dados, vai escanear esses dados e após isso, ele vai mandar ou criar o certificado, vai encriptar de volta e vai mandar para o usuário. O usuário vai ler essas informações, vai encriptar esses dados e vai mandar de volta para o Cloudflare, e o Cloudflare vai desencriptar, vai escanear e depois ele vai mandar para o teu Cloudflare Tunnel de modo encriptado, ou basicamente um caminho direto. E qual o problema de escanear seus dados? Quando ele escaneia seus dados, ele tem acesso a absolutamente tudo que você tem dentro dele. Então, basicamente, ele tem acesso a todos os seus dados, lê todos os seus dados, encripta e manda de volta. Então, se por acaso você tiver algumas informações sensitivas, ele vai conseguir ler. Se você tiver usuários, IP address e outras coisas, ele vai conseguir ler e vai conseguir ter acesso. E qual o problema disso? Privacidade. Basicamente, privacidade. Por que privacidade? Se por acaso você é parte de um dos países que tem GDPR, se eu vim aqui abrir o que seria o GDPR, então seria General Data Protection Regulation. Então, se eu nós traduzir para o português, então, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. E toda a Europa e outros países, principalmente na União Europeia, eles falam que todos os seus dados têm que ser protegidos. Se por acaso você está coletando os dados sem consentimento das pessoas e oferecendo esses dados para anúncios, para outras coisas, você está cometendo crime. Se por acaso você não controla esses dados e você pode estar influenciando outras pessoas, isso é um crime e você pode ser punido por isso. Outra coisa, se por acaso você tiver qualquer invasão, violação dos seus dados, você tem que informar sobre esses dados. E quando o Cloudflare tem acesso às informações, então ele pode ler essas informações. Então esses dados potencialmente pode ser utilizado por ele. Porém, não vamos ficar desesperados porque não necessariamente todas as informações que a gente utiliza no Cloudflare está sendo monitorado e o Cloudflare está fazendo coisas ruins com nossos dados. Por quê? O que o Cloudflare ganha dinheiro? Qual é o maior serviço do Cloudflare? Se a gente vir aqui, aqui seria a página Cloudflare e aqui ele fala Security, Reliability and Speed Everywhere. E ele fala que tem muitas outras conexões e muitos outros usuários. Então o que significa? O maior ganho do Cloudflare não vai ser em anúncios, não vai ser venda de informações igual que acontece no Facebook ou igual que acontece no Google, para tentar direcionar as informações mais específicas para você, ou os anúncios mais específicos para você. No caso do Cloudflare, o que eles ganham mais dinheiro é simplesmente segurança. Então, se a gente vem aqui na parte produto, ele não tem a questão de anúncios. Ele tem na parte de Safe, Zero Trust, Network Security, Application, Development. Se a gente vir aqui na parte do Customers, eles têm o próprio DNS 11, registro de domains. E o que eles podem selecionar? Se a gente vir aqui na parte de preço, não vai ter nada relacionado a anúncios. Ele vai estar relacionado com a questão de segurança, enterprise. Basicamente, o Cloudflare ganha a maior parte do seu dinheiro oferecendo serviços de segurança. E como que seria a possibilidade de fazer serviço de segurança? Para você ter um sistema seguro, você tem que escanear os dados.
Então você tem que ver o que ele está passando para você, para garantir que não tem uma invasão, para garantir que não existe nada muito errado nesses dados. E por isso mesmo que o Cloudflare faz isso. O Cloudflare desencripta seus dados, ele varreia ou faz o scanner de seus dados, justamente para garantir que não tenha nenhuma modificação, não tenha nada errado antes de mandar para o servidor. No entanto, ele vai ter acesso a esses dados para garantir que esses dados sejam mandados de modo correto. Então, por isso mesmo que é o serviço deles. Então, desse jeito, quando você começar a utilizar o Cloudflare, você tem que entender qual que é a privacidade e qual que é a segurança que você precisa. No meu caso, eu utilizo em casa, com um usuário, ou com 2, ou 3, ou 4. Eu não utilizo meio comercial. Outra coisa, na minha casa eu tenho os aplicativos que não são tão sensíveis. A única coisa que eles poderiam possivelmente conseguir seria o meu usuário, meu IP address, que não seria tão risco. Se eu tivesse transmitido algumas informações muito mais críticas, sim, isso não seria interessante. Porém, nessa questão desses dados ou dos aplicativos que eu uso, não existe problema nenhum. Se por acaso você tiver transmissão de dados muito importantes, sim, seria muito mais interessante, se a gente voltar aqui, manter exatamente todas as informações locais. Desse jeito, só o usuário e o teu roteador ou o seu proxy manager que teria acesso às informações. No entanto, porque nós usamos o Cloudflare vai ter acesso às informações. Outra coisa que é complicada nesse caso, e por isso que você tem que colocar em consideração é, se por acaso você tem um roteador básico que veio com o seu provedor de internet, e isso não é problema nenhum, porém se você investiu num roteador melhor, que tem um sistema de firewall, para garantir que esses dados são protegidos, basicamente o roteador não vai fazer diferença nenhuma. Porque o Cloudflare ele não utiliza esse teu roteador para transmitir os dados, ele transmite direto. Então a obrigação, ou pelo menos a responsabilidade de fazer com que os seus dados sejam protegidos seria o Cloudflare. Entenda bem, Cloudflare ganha dinheiro com isso, ele trabalha com isso, então o serviço que eles praticam é mais ou menos isso. Porém, se por acaso você quiser criar regras específicas, tais como países, tais como a IP address e outras coisas, daí o seu roteador não vai ser responsável por isso. Tudo tem que ser configurado no Cloudflare e o seu roteador está lá só para acesso externo à internet, mas para nada, nenhum aplicativo. Então, se por acaso você quer manter um pouco mais de segurança utilizando o teu roteador, nesse caso não vai fazer diferença nenhuma, porque o Cloudflare que vai ser responsável por tudo. O Cloudflare tem um serviço bom, porém você sempre tem essa possibilidade de o Cloudflare ter acesso aos seus dados. Então, desse jeito, nós explicamos o que você tem que ter em mente antes de começar a utilizar o Cloudflare para suas aplicações. Se por acaso suas aplicações não sejam data sensível, então você pode utilizar o Cloudflare sem problema nenhum e sem preocupação nenhuma. Se por acaso seja data sensível, você tem que colocar em mente o que a sensibilidade e qual que é a importância para que o Cloudflare tenha acesso a esses dados. Se por acaso não seja muito importante, tudo bem, mas se for por acaso muito importante, tenha em mente que tem opções melhores ou opções que só o usuário final e o servidor que vai ter acesso às informações. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!